Já te inscreveu no canal? Se já, obrigado. Muito obrigado. A gente recebeu muitos inscritos nos últimos dias. Conto com você que ainda não se inscreveu. Então, muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, por favor. Eu quero chegar em 1 milhão e eu conto com você. Bora? Gente, que negócio é esse que aconteceu no Corinthians hoje? Eu até abri a matéria aqui, porque eu preciso dividir isso com vocês. Revelar primeiro, né, para quem não tá sabendo, para quem, né, inclusive aciona o canal aqui para se atualizar e se informar, e eu agradeço por isso. Mas como eu tô sempre atrás de tudo que foi notícia no Corinthians, eu fiquei um pouco chocado com o que aconteceu. A gestão do Augusto Melo, para vocês entenderem, fez uma vistoria nas salas e dependências do Parque São Jorge. E descobriu equipamentos de espionagem e câmeras secretas, câmeras escondidas. E em locais muito estratégicos. Esses aparelhos foram encontrados em salas de reuniões e também da presidência do Corinthians. Isso é grave, tá? Uma matéria da Folha de São Paulo que descobriu essa situação e depois foi confirmada pelo clube. Os locais em que os equipamentos de escuta e gravação de áudios estavam instalados são sala da presidência e espaços reservados para reuniões de diretores e outros negócios ligados ao futebol. Ou seja, eu não sei quem, tinha a intenção de ouvir detalhadamente negociações que são estritamente sigilosas por parte de um clube de futebol. Negociações, salários, valores, investimentos. Porque se você instala esses equipamentos na sala da presidência e também em salas de reuniões, você fica por dentro de tudo. Equipamentos de áudios e câmeras escondidas. Que loucura, gente. Tem mais. Esses aparelhos estavam camuflados atrás de um quadro na parede da sala da presidência. Um negócio de filme, cara, de filme de espionagem. Além de um interruptor de tomada, atrás de um interruptor de tomada, né, a câmera, e atrás de um dos quadros, e na mesa da secretária do Augusto Melo. O Corinthians emitiu uma nota, lamentou o episódio e, para vocês verem como a transição não foi nada tranquila, e diz: não se surpreende com o fato relatado. O presidente do Duílio Monteiro Alves, o GE, conseguiu falar com ele, tá? Porque, obviamente, a gente, né, se volta para a gestão anterior. Se a gestão atual encontra e revela como surpresa, ou na verdade até nem tanto, porque diz que não se surpreende com o fato, mas uma vistoria acaba descobrindo isso, é óbvio que o principal suspeito, né, seria pelo menos a gestão anterior. Não sei se na figura do ex-presidente do Duílio, mas como a gente está falando da sala da presidência também, ele foi questionado, natural. E ele respondeu a seguinte frase: ignoro totalmente a existência de qualquer tipo de equipamento instalado e escondido e repudio veementemente qualquer insinuação de vínculo da minha gestão com coisas desse tipo. Se havia algo monitorando ações, o que não acredito, certamente o alvo era eu, disse Duílio Monteiro Alves. A transição não foi tranquila. O final da gestão do Duílio, ela tem algumas rusgas entre o Duílio e o Augusto, com algumas entrevistas do Augusto, reclamando da venda do Moscaro, dos valores da venda do Moscaro, reclamando de um patrocínio que foi fechado no apagar das luzes da gestão anterior, sem necessidade, porque a nova gestão estava pedindo, inclusive, recusando o patrocinador master porque tinha valores maiores, recusando muitas vezes alguns patrocínios porque tinha valores maiores. E, de repente, a gestão anterior acaba assinando um patrocinador 4 dias antes de terminar a gestão. E isso desagradou muito o Augusto Melo. A própria contratação do Mano Menezes, tá? Porque isso foi antes da eleição. Poderia ser um cara da situação, como era o André Negão, e aí, provavelmente, né, assim, hermanado com essa decisão, mas acabou sendo o Augusto Melo, que era da oposição, e que não foi consultado. E que de repente o Duílio fecha um contrato com o Mano Menezes, que tá tudo certo, é o técnico, tá fazendo a reformulação, não tem problema nenhum, o Augusto já abraçou a ideia, mas você fechar com um técnico por 2 anos da gestão seguinte, essas coisas desagradaram o Augusto. E aí
você vê que a transição não foi numa boa. Agora, equipamentos de espionagem nas salas estratégicas de onde se definem as coisas do Corinthians, eu nunca vi isso no futebol brasileiro. Se apure bem o que aconteceu. Vamos falar dentro de campo, porque terminou a novela Félix Torres, finalmente ele foi liberado. Havia alguns detalhes, né? Eu vinha passando para vocês, né? Tem alguns detalhes. E que detalhes são esses, né? Aquelas coisas de garantias bancárias, o Santos Laguna estava bravo por conta do Rodrigo Garro lá e estava preocupado por conta de algumas notícias de não pagamento do Corinthians, da gestão anterior, né, de alguns jogadores sem receber direito de imagem, de alguns clubes sem receber valores, né, como o caso do Argentinos Júnior pelo Fausto Vera. Então os caras estavam querendo a primeira parcela à vista ou pelo menos algumas garantias bancárias. O Corinthians resolveu isso, o cara tá liberado, ele embarca, se não me engano, embarcou hoje para chegar amanhã, mas no máximo até sexta-feira o Félix Torres estará em São Paulo para, enfim, assinar o contrato, ser oficializado, treinar com o grupo, fazer exames e tal, titular da seleção equatoriana. Então, o Gustavo Henrique já chegou, falta ser oficializado apenas. Então, Félix Torres, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Na defesa, acho que o Corinthians reforçou e bem. E ainda tem, na lateral esquerda, além do Hugo, que... O Corinthians, vamos anunciar o Hugo aí, vamos dar uma moral pro moleque, mesmo que tenha sido a gestão do Ilho. O moleque não tem nada a ver com isso, tá lá treinando já, tá trabalhando. Falta um cuidado maior aí, né? Mas tudo bem. O Diego Palacios foi anunciado e com todas as informações que o Augusto promete na sua campanha, né, na sua gestão, que é da porcentagem, 100%, o Corinthians adquiriu 100% do Diego Palacios, né, jogador equatoriano, lateral esquerdo da seleção, que veio do Los Angeles Galaxy, acho que é do Los Angeles Galaxy, né, do futebol dos Estados Unidos, veio de graça, porque veio livre de custos, ele veio sem nenhum contrato, né. E com isso o Corinthians fechou o contrato com ele até o fim de 2027, aquela coisa toda, e ele foi apresentado. Teve dificuldades ali no português, uma entrevista até bem engraçada em alguns momentos, né? Mas ele se identificou, como a gente já tinha falado, um cara com características muito do apoio. Então, um jogador rápido, técnico, que atua muito pelo lado esquerdo e com velocidade e com capacidade de drible, com cruzamentos, com chegada na frente. Ele tem ótimos números, né? Terminou a temporada no seu clube lá com ótimos números. Então, chega, eu imagino, para ser titular, né? Até pela participação que ele tem em seleção e toda a carreira, apesar de jovem, né? Acho que ele chega para ser titular. Falta ainda uma sombra para o Fagner, ou para disputar a titularidade com o Fagner no lado direito, a gente sabe disso. Além do Diego Palacios e de todos esses que eu citei, é óbvio que o Corinthians está no mercado, a gente não consegue ainda mapear quem vai ser o atacante. O Luiz Henrique realmente está muito difícil, os caras querem 18 milhões de euros, já falei isso aqui para vocês, muito complicado, mas o Corinthians quer e precisa de um atacante porque vai começar o Campeonato Paulista com o Yuri Alberto e Romero. Tem o Wesley, tem outros jogadores da base ali e tal, mas precisa mais, né? A gente sabe disso. O Felipe Augusto foi embora, o Pedro foi embora. Então, assim, o Corinthians perdeu o elenco. Ele precisa repor. E não é só isso, tá? Não é só isso, porque hoje a gente pode entender como um time titular e reposição. Tá faltando muita coisa. Caio Alexandre. O Corinthians realmente está na parada para tentar contratar o Caio Alexandre, que foi adquirido pelo Fortaleza, 50%, né, junto ao Vancouver Whitecaps, que era o seu time lá da Major League Soccer, embora seja do Canadá, que disputa a Liga dos Estados Unidos, adquiriu esse 50%, e aí o Palmeiras até sondou e tudo mais, mas saiu da negociação, e o Corinthians e o Bahia fizeram propostas para ter o Caio Alexandre. A proposta do Corinthians, ao que se sabe, é maior do que a do Bahia, e resta saber onde ele vai decidir jogar, né? O Caio Alexandre. O Corinthians está com a proposta na mesa e está agora aguardando uma resposta. Acho uma belíssima contratação. Eu sei que o torcedor às vezes se incomoda, poxa, só volante e tal. Precisa, gente, precisa. Porque hoje a gente tem ali Fausto Vero, Maicon, Ranielli, e aí vindo o Caio Alexandre, por exemplo. Quem mais? Aí são meio campistas, né? Matheus Araújo, o Matias Rojas, o Rodrigo Garro, são meio campistas um pouco mais avançados. De volantes mesmo, daqui a pouco sei lá, Fausto Vera teve uma temporada ruim, se ele não performa, você vai precisar de um jogador ali, vai ser o Maicon, vai ser o Ranielli, eu não sei, de segundo, entendeu? Então o Caio Alexandre é um motorzinho, é um cara que acho que entraria como uma luva nesse time, carregaria o piano. Enfim, e pra gente fechar,
o primeiro time do ano, montado pelo Mano Menezes, já num treinamento dentro dessa pré-temporada, com os reforços, mas ainda assim sem todo mundo à disposição, só para vocês entenderem o que o Mano está pensando. Então ele colocou o time com o Cássio, Fagner e o Hugo, na verdade, porque o Palácios atuou no time reserva, depois ele foi dar entrevista, né, na sua apresentação, com Veríssimo e Caetano na defesa, né? O Félix Torres está chegando, o Gustavo Henrique também, aos poucos eles vão se integrar, o Raul Gustavo voltou de empréstimo do Bahia, tá no grupo também, né? Inicialmente estaria fora dos planos, mas por enquanto tá no grupo e tal, mas Caetano e Veríssimo. Até porque o Caetano foi titular em alguns jogos da temporada passada. Meio de campo, Ranielli abrindo, aí Maicon, um pouco mais à esquerda, Matheus Araújo mais à direita, Garro centralizado com o Yuri Romero. Eu vou dizer um negócio, para começar o Campeonato Paulista, para jogar contra o Guarani dia 21, tá bom. A questão é, e o banco? E reposição, você tem 5 trocas, como que fica? E se um desses aqui toma um cartão? E se um desses aqui lesiona? Eu sei que tem gente para chegar, mas o Corinthians precisa fortalecer o seu grupo. E fortalecendo o seu grupo, ele fortalece o time titular. Porque aí você consegue ter um pouquinho mais de estofo. Nesse momento você tem um time razoável, já bem diferente do ano passado, especialmente na defesa, muito bem, ali no meio de campo acho que deu uma melhorada, mas falta ainda pro ataque, né? E para fechar mesmo, tem uma informação que foi publicada agora à noite, eu até já tinha gravado o vídeo e tô colocando esse adendo aqui. Informação trazida pelo jornalista Leonardo Schonebur de que o camaronês Vicent Aboubakar foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians está analisando a possibilidade. Esse jogador foi colocado numa lista de reforços do Grêmio para substituir Luizito Soares. Inclusive, o vice de futebol Antônio Brum falou sobre ele durante a semana. Diz que é muito difícil porque, enfim, tem salário em nível europeu, é um jogador caro, ele não vai ser mais utilizado pelo Besiktas, é um jogador muito possível de vir jogar o futebol brasileiro, porque, enfim, ele fez gol por Camarões contra o Brasil na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu para Camarões aquele jogo, na fase de grupos. É tido como um sucessor de Samuel Eto'o no seu país, é um ídolo lá da seleção camaronesa, tá no futebol turco já há algumas temporadas, mas ele teve um problema com a diretoria do Besiktas, ele foi fazer um tratamento capilar, meio que não revelou, né, por que ele precisava dessa folga, a galera achou que ele estava de folga por outros motivos, aí ele voltou pro treino, perdeu alguns jogos, não estava cabeceando a bola, aí descobriram que ele escondeu que foi fazer um tratamento capilar, a diretoria perdeu a paciência, houve uma troca no comando técnico do Besiktas e mesmo assim ele está fora dos planos porque o problema dele é com a direção. Então os caras estão topando negociar o Aboubakar. A questão é que ele tem mercado na Europa, então é muito difícil trazer esse jogador. Agora, se ele está sendo oferecido, é porque existe a possibilidade dele jogar no Brasil, até porque o Corinthians está no mercado, está com dinheiro, recebeu um grande patrocinador, então os caras também ficam de olho nisso. O Grêmio pode ser que não consiga exatamente por essa concorrência, e aí o Corinthians chega muito forte, e olha, vou falar um negócio para vocês, ele é um baita jogador, queria para ontem no Grêmio para substituir o Soares, mesmo sabendo que não são da mesma prateleira, mas é um grande jogador, 31 anos, muita força física, um artilheiro nato por onde passou. Esse cara chega, farda, joga e empilha gols no futebol brasileiro. Vicent Aboubakar, será? O que vocês acharam de tudo isso? E essa espionagem no Corinthians? Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, dá essa moral. Obrigado pela força de quem já se inscreveu. Eu volto na próxima ou a qualquer momento com mais informações. Valeu, gente! Tchau!